guardai-vos de menosprezar um só destes pequenos, porque eu vos digo que seus anjos no céu contemplam sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz do Senhor, que excede todas as coisas, esteja e permaneça para sempre em nossos corações. Amados do Senhor, uma alegria muito grande continuarmos a nossa busca pela verdade, pelos princípios eternos, pelos direcionamentos que o próprio Jesus nos dá. Ele que é a sabedoria encarnada, a verdade, o caminho, a vida. Ele que é a direção a ser seguida. A exemplo daquilo que Nossa Senhora mesmo apontava, precisamos fazer tudo o que Ele nos disser. Continuamos hoje então no capítulo 18, no versículo 10. E esse versículo me faz lembrar muito, muito mesmo, São Padre Pio de Pietrelcina. Recordemos aqui o contexto dessa frase de hoje. Jesus está falando a respeito dos que são humildes, dos que são pequeninos no reino dos céus, aqueles que se portam como crianças. Ontem nós nos direcionamos diretamente a respeito das crianças, apesar de Jesus estar fazendo uma comparação de que os grandes no reino de Deus são os que se portam como crianças, são aqueles que são humildes. Mas hoje ele fala diretamente a respeito dos pequeninos no céu, que são os maiores, que são os humildes. E aí ele fala um detalhe a respeito deles. Ele fala que os anjos destes pequenos, os anjos dos humildes, contemplam sem cessar a face de Deus. Eu dizia que eu recordava São Padre Pio de Pietrelcina. E por quê? Ele falava para nós termos um relacionamento concreto com o nosso anjo da guarda. E são inúmeras as vezes, são inúmeros os relatos, são inúmeros os testemunhos a respeito dos filhos espirituais de São Padre Pio, que através de seus anjos mandavam recados, se comunicavam com Padre Pio. Recentemente eu li a biografia definitiva dele, que tem mais de 600 páginas. São vários relatos, meus irmãos, vários. Os anjos da guarda, de fato, existem. E nós perdemos uma oportunidade, uma chance muito grande de termos um auxílio poderoso no nosso progresso espiritual, justamente porque nós não demandamos o nosso anjo da guarda. Eu queria compartilhar com vocês algo que me aconteceu quando eu estava lendo então a biografia de São Padre Pio. Como estava vendo muitos relatos de anjos, uma certa vez Padre Pio brigou com seu anjo, porque numa briga com o demônio ele se sentiu sozinho, e o anjo falando que estava lá com ele o tempo todo. Alguns filhos espirituais de São Padre Pio que pedia para o anjo dar o recado, e depois quando encontravam Padre Pio falava exatamente sobre o assunto que a pessoa havia pedido para o anjo da guarda dizer a Padre Pio. Então, pela insistência até mesmo do livro de falar para a gente demandar o nosso anjo da guarda, eu fui fazer um experimento. Teve um dia que antes de dormir eu falei para o meu anjo da guarda: eu quero que você me acorde em determinado horário para eu rezar. Amados, para minha surpresa, naquele exato horário que eu havia pedido, eu senti como que uma mão me tocando, um toque suave. E aí eu me despertei calmamente, olhei para o lado da minha esposa dormindo. Olhei para o outro lado, não tinha nada. Olhei de novo para minha esposa, ela dormindo, bem pesado, bem profundamente. E olhei para o outro lado, nada. E aí eu recordei do pedido que eu havia feito para o meu anjo da guarda. Eu cheguei até mesmo olhando a minha camiseta, né? Se teria como ela fazer peso sobre o meu corpo para que eu sentisse o toque de uma mão. Mas de fato eu sabia que tinha sido o anjo da guarda. Continuei a fazer algumas demandas para o meu anjo no mesmo sentido, para repetir a experiência.
Amados, eu fui acordado no exato momento que eu havia pedido. E ali então eu comecei a meio que me enamorar do meu anjo da guarda. E a sensação de não estar sozinho, de verdadeiramente ter um auxílio espiritual, um protetor enviado por Deus, foi algo maravilhoso. Me lembro também de um outro incidente em que eu precisava tomar uma decisão muito, mas muito importante mesmo, em relação ao grupo de oração. E era dia de Santa Teresa d'Ávila. Aí eu falei para o anjo da guarda, vai lá em Santa Teresa, em São Padre Pio e em Nossa Senhora, pedindo a intercessão deles, porque eu preciso hoje tomar uma decisão importantíssima. Amados, o que eu vivi naquele dia é algo que eu não consigo explicar, porque foi me mostrado em momentos de oração tudo aquilo que eu deveria fazer. E depois eu segui para a missa. Os acontecimentos que vieram no decorrer do dia foram determinantes para muita coisa. E eu posso até te afirmar que trarão consequências para o resto da minha vida e para o resto de vida de muitas pessoas. Eu gostaria então de te propor essa experiência também. Primeiramente, acredite. Existe o seu anjo da guarda e pode ser que você perdeu muito tempo na sua vida sem demandar ele. É o próprio Senhor Jesus que está falando. Porque eu vos digo que seus anjos no céu contemplam sem cessar a face de meu Pai. E pense bem, se aqui ele está falando dos pequenos e os seus anjos, então cada um tem o seu anjo. É o próprio Senhor Jesus quem está declarando isso. Se você não toma posse, o prejuízo é só seu. Eu clamo ao Espírito Santo neste momento, que você seja convencido dessa verdade e que você passe a ter uma verdadeira amizade com seu anjo da guarda. Fala, Senhor, que o teu servo escuta.